gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei. Hoje te dou meu povo para arrancar e demolir, para edificar, construir e plantar. Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, deixa também teu lar, porque a terra gritando está. Não tragas contigo, porque a teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não o faço. A celebração que você acompanha nesse instante pelos meios de comunicação tem a presença de aproximadamente 16 bispos aqui. E dentro de instantes nós estaremos confirmando um a um deles, mas queremos destacar a presidência de Dom Sérgio da Rocha, cardeal arcebispo da Diocese de Salvador, primaz do Brasil, será o bispo ordenante, e os bispos coordenantes convidados por Monsenhor Jeová Elias, que dentro de instantes será ordenado, serão Dom Raimundo Damasceno Assis, cardeal arcebispo emérito de Aparecida, e Dom Eugênio Lambert Adrian Hicksen, bispo emérito da Diocese de Goiás. Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não o faço. O Ministério de Música que nesse instante entoa o canto de entrada é o grupo Fé e Vida da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Planaltina DF. Conhecido e amigo este Ministério de Música do Monsenhor Jeová Elias, que atendeu ao convite dele para estar hoje entoando os cantos desta cerimônia. Ali à frente estão familiares de Dom Jeová Elias, aproximadamente 20 pessoas que vieram para estar com ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Eminentíssimo e muito querido Dom Sérgio, cardeal arcebispo de São Salvador da Bahia, primaz do Brasil. Como é bom e como nos alegra vê-lo de novo a nos presidir desta cátedra de Brasília. É bom ver o senhor ocupar essa cátedra, que tantas lembranças nos traz desses anos de ministério que o senhor teve aqui. Parece-nos sempre o seu lugar. Em nome da Igreja de Brasília, do clero arquidiocesano, do querido irmão Dom Marconi Vinícius e meu pessoal, exprimo as mais cordiais boas-vindas e o nosso muito obrigado por estar aqui hoje para fazer do nosso Padre Jeová o Dom Jeová de Goiás.
membro do Colégio Episcopal, sucessor dos apóstolos. Querido senhor cardeal arcebispo emérito de Brasília, nosso querido Dom Raimundo Damasceno Assis, tão próximo de nós, muito obrigado pela sua presença, sempre tão fraterna e tão amiga. Caríssimo e excelentíssimo senhor Dom Eugênio Lambert Adrian Rixen, bispo emérito de Goiás, que transmite a herança pastoral da mesma diocese ao nosso querido irmão Jeová Elias. Muito obrigado, Dom Eugênio. Dou as boas-vindas também a quem nos particulares laços de união. Olho também de coração e com alegria do Brasil. Desejo também expressar as mais sinceras boas-vindas à excelentíssima senhora Selma de Oliveira Bastos Pires, prefeita de Goiás, acompanhada de seu digníssimo consorte, o senhor Félix Jesus Pires, da senhora sua mãe, dona Erci Antônia, e de sua irmã, dona Simone, bem como a secretária municipal de Cultura de Goiás, senhora Flávia de Brito Rabelo. Saudando o prezadíssimo padre Agamenilton, administrador diocesano de Uruaçu, e o padre Vilmar, de Goiás, acolho todos os demais sacerdotes provenientes das várias dioceses do estado de Goiás. De modo muito especial, acolho os senhores padres do presbitério da Igreja de Goiás, que estão aqui presentes. Acolho também de coração a querida irmã Sueli, que representa a Conferência dos Religiosos do Brasil, obrigado por estarem aqui, em que pese a limitação imposta pela pandemia. Unidos nesta Assembleia solene e festiva, presidida por Dom Sérgio, elevamos a Deus a nossa ação de graças. Comunidade Marconi, nesse momento acolhida
manifestada pelo Dom José Aparecido como administrador diocesano, em nome de toda a Igreja. Muitíssimo obrigado de coração. É uma grande alegria estar aqui novamente para poder presidir essa celebração episcopal de Dom Jeová Elias. Alegria de reencontrar tantos irmãos, irmãs, tantos amigos desta querida Arquidiocese de Brasília, assim como os irmãos bispos aqui presentes. Nós sabemos que há muitos irmãos e irmãs nossos que gostariam de estar aqui na catedral, assim como nós temos essa graça. Mas, não sendo possível, estão unidos a nós em oração pelos meios de comunicação. Nós celebramos muito com a pandemia. Nós temos compartilhado as alegrias e as dores da vida desta igreja, que conta hoje com a graça de ver um dos seus filhos queridos ordenado bispo, Padre Jeová Elias, que tive a graça de contar como vigário-geral desta arquidiocese. Com o coração agradecido, irmãos e irmãs, expressemos nosso louvor, nossa ação de graças a Deus, nossa gratidão sincera. Iniciemos suplicando a misericórdia de Deus. Vamos acolher o perdão de Deus com humildade e confiança nesse momento do ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chorar. Piedade de nós, piedade. Piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos.
ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, o esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, pastor eterno, que governais o vosso rebanho com solicitude constante, quereis hoje associar ao colégio episcopal este vosso servo, o presbítero Jeová Elias. Concedei que ele, com seu santo exemplo, se mostre em toda parte uma verdadeira testemunha de Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos exorta a viver com simplicidade, humildade e não temer a missão profética que Ele nos confiou. Assim, somos chamados a anunciar o Evangelho aos pobres, proclamar a liberdade aos oprimidos, curar os cegos, cuidar das feridas dos sofredores e trazer esperança ao povo. Ouçamos atentamente. Leitura do livro do Senhor Deus. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram,
para reservar e dar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados.
Deus sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque também Ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém pode atribuir-se essa honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Desse modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. Você está acompanhando a cerimônia de ordenação episcopal de Dom Jeová Elias, bispo eleito para a Diocese de Goiás. E agora, depois de escutarmos as leituras de introdução, nos preparamos para a aclamação ao Evangelho. Em seguida, nós teremos a invocação ao Espírito Santo. Após a aclamação ao Evangelho, teremos também a leitura da bula de nomeação de Dom Jeová Elias. Sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O livro dos Evangelhos é levado até o ambão, onde a palavra de Deus será agora proclamada, para você que acompanha pelas emissoras de rádio que estão conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E com este incenso sobe a nossa ação de graças a Deus pela sua palavra que dá vida ao mundo. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista,
para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a partir de agora, nós teremos o rito de ordenação antes da homilia. É levado o livro ao presidente da celebração, que beija a palavra como quem beija a própria face do Cristo. E vamos agora para o rito de ordenação, que se inicia. Irmãos e irmãs, iniciamos agora o rito da ordenação episcopal. De pé, invoquemos o Divino Espírito Santo. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem Santo intercessor, dom de Deus Altíssimo, o fogo, a luz, o amor. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. E nesse instante eu quero cumprimentar o Padre Antônio Xavier, que está aqui conosco. Padre Antônio Xavier, a partir desse instante a gente tem algo diferente na celebração. A invocação ao Espírito Santo e a todos foi pedido que fiquemos de pé. O que significa nesta celebração, este momento? Ronaldo, na ordenação episcopal, isso é próprio só da episcopal, onde nós estamos praticamente diante daquela cena de Pentecostes. É essa a principal intenção. Então a igreja inteira de pé, nesse momento com esse canto, está invocando que o Espírito Santo se faça presente. Lembrando que ninguém é ordenado por causa da comunidade, não é a comunidade que o torna bispo. Mas esse é o gesto da comunidade de dizer, nós necessitamos do Espírito Santo para que tenhamos então o nosso bispo. Isso é muito interessante porque no passado, nas tradições bem mais antigas de ordenação episcopal, o bispo era escolhido pelo próprio povo.
E nesse contexto, essa oração era exatamente a invocação do povo depois de ter escolhido quem seria o seu bispo, né? Antes que ele fosse ordenado. É muito interessante, muito... Inclusive, papas foram escolhidos por aclamação popular em alguns momentos. Pois é, era bem assim no passado. Depois o método de escolha foi sendo um pouco melhorado, né? Exatamente porque a aclamação popular também, embora seja algo muito bonito e muito participativo, também poderia ser influenciado por outras coisas, né? Mas veja, nós vamos numa sequência agora muito legal. Apenas uma pergunta. Também esta invocação do Espírito é para que este que será ordenado bispo seja um homem repleto desse Espírito, não é? Nesse exato momento não. Esse momento, essa invocação é sobre a igreja inteira, sobre a igreja em si, que o Espírito assista a igreja com os seus dons. Sobre ele será feito no momento específico da oração consecratória. Sim. Bom, em seguida, agora, nós teremos aqui um diálogo que será proposto ali no altar, não é? Isso. Aí, a modificação daquilo que tinha antes, ligado a esse momento de invocação do Espírito Santo, é marcado por isso. Daqui a pouco nós teremos um dos padres, escolhido por ele, que vai solicitar, então, ao bispo ordenante, Dom Sérgio, que proceda com essa ordenação. E o Dom Sérgio, imediatamente, ao invés de atender o pedido, imediatamente vai dizer: você tem um mandato? E isso é uma diferença bem interessante, né? Isto é, mandato quer dizer que é o pedido do Papa? É exatamente a autorização do Papa. Porque na Igreja Católica, desde o Concílio de Nicéia, o nosso primeiro concílio que define o credo, né, já ficou estabelecido ali que ninguém poderia ser ordenado bispo por ser bispo, mas todo bispo deveria ser ordenado em função da posse em uma diocese, de estar à frente, então, do povo de Deus, porque o bispo, ele é o pastor. E a partir daí, então, né, nós temos a necessidade de um mandato, de que o Papa ele proceda com uma nomeação. Então vai ser lida a nomeação que o Papa fez do Padre Jeová como bispo, e a ordenação é em função da sua posse lá. Isso é que é interessante ser visto. Se não existisse, não tivesse aqui, ou por exemplo, se perdesse esse mandato aí de ordenação, a gente teria que parar a ordenação na hora. Porque se nós tivermos uma ordenação episcopal sem a presença de um mandato apostólico, o celebrante, todo mundo termina a ser excomungado automaticamente. Precisa de autorização do Papa. Vamos seguir com a celebração. Reverendíssimo Pai, a Igreja de Brasília pede que ordenes para o ministério episcopal o presbítero Jeová Elias Ferreira. Tens o mandato apostólico. Aqui o temos. Proceda-se a sua leitura. Este é o padre José Batalha, e, se eu não me engano, foi ordenado sacerdote juntamente com o Monsenhor Jeová Elias. Ele apresenta agora ali o mandato apostólico antes da leitura que será feita. Isso apresenta todos os bispos ordenantes para que todos possam estar seguros de que existe uma nomeação. E de que é real, que é concreto, verdadeiro. Exatamente, tudo com a chancela do Papa, todos precisam ver. Olha, apresenta ao povo e depois então procede a leitura por causa daquele item de gravidade que eu comentei agora há pouco, né? E tanta seriedade, Padre Xavier, para ver como a igreja realmente procede sempre em seus ritos, não é? Vamos agora acompanhar a leitura pelo Padre Batalha. Francisco, bispo servo dos servos de Deus. Dileto filho, Jeová Elias Ferreira, do clero da Arquidiocese de Brasília, onde até o presente é vigário geral e pároco, eleito bispo de Goiás, saúde e bênção apostólica. Ao se aproximar a solenidade anual de Pentecostes, movidos pela solicitude pastoral, de bom grado volvemos o olhar para a comunidade goiasense,
com o desejo de que ela possa fruir dos auxílios convenientes, de modo que nela progrida eficazmente o curso da fé. Após a renúncia do venerável irmão Eugênio Lamberto Adrian Rixen, importa enviar para lá outro pastor para que tenha um provido moderador e um mestre prudente. Por esta razão, dileto filho, voltamos a nossa mente para ti, que, de posse dos necessários dotes de solicitude pastoral e da predita perícia nas coisas do governo, te mostras apto para apresentar essa grei. Recebido o parecer favorável da Congregação para os Bispos, com a nossa autoridade apostólica, te constituímos bispo goiazense, conferindo-te os devidos direitos e impondo as congruas obrigações. Da sua ordenação episcopal, que podes receber de qualquer bispo católico fora da urbe romana, deves, segundo as leis da Igreja, fazer a profissão de fé e pronunciar o juramento de fidelidade a nós e aos nossos sucessores. Cuida, ademais, que tua eleição tomem conhecimento o clero e o povo fiel, aos quais exortamos que contigo cresçam no fervor da piedade e na atuação católica. Finalmente, nada parece opor-se a que demonstremos a nossa confiança entregando esse rebanho do Senhor para que o apacentes. Dileto filho, de todo o coração, confiamos o teu ministério episcopal à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, templo do Espírito Santo, para que, exercendo segundo o desígnio de Cristo bom pastor, seja motivo de alegria para a Igreja a ti confiada. Dado em Roma, no Latrão, no 27º dia do mês de maio do bismilésimo ano do Senhor, 8º do nosso pontificado, Francisco Pive, protonotário apostólico. Graças a Deus. Depois dessa leitura da bula de nomeação, dizemos todos graças a Deus, e Dom Sérgio da Rocha prosseguirá com a celebração agora, fazendo a homilia. Depois seguirá o rito de ordenação. Fraternalmente, os irmãos no episcopado aqui presentes, o senhor cardeal Dom Raimundo Damasceno, Dom Eugênio Rixen, bispo emérito de Goiás, os irmãos arcebispos, Dom Washington Cruz de Goiânia, Dom Leonardo Steiner de Manaus, o senhor administrador diocesano da Arquidiocese de Brasília, Dom José Aparecido, bispo auxiliar Dom Marconi, que nos acolhem fraternalmente, o senhor secretário-geral da CNBB, Dom Joel, senhores bispos do Regional Centro-Oeste, Dom Valdemar, presidente do Regional, Dom Lindomar, Dom Dilmo, e o administrador diocesano de Uruaçu, Padre Francisco Agamenilton, o senhor bispo de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas,
Dom Edson Damião, presidente do Regional Norte 1, Dom Valdir Mamed, bispo de Catanduva, Dom Elton Queiroz, bispo de Cristalândia. Quero saudar as autoridades aqui presentes ou representadas, na pessoa da senhora prefeita da cidade de Goiás, Selma de Oliveira Bastos Pires. Quero saudar fraternalmente os senhores padres de Brasília, de Goiás, das outras dioceses presentes, na pessoa do padre Maurício, diretor das Pontifícias Obras Missionárias, do padre Carlos Roberto dos Santos, responsável da Fraternidade Sacerdotal Jesus Caritas. Saúdo os senhores diáconos, irmãos religiosos e irmãs religiosas, da pessoa da irmã Sueli Belato, representando a CRB. Os queridos fiéis leigos e leigas desta arquidiocese, da Diocese de Goiás, de outras dioceses aqui presentes ou representadas, os familiares e amigos de nosso caríssimo Dom Jeová Elias. Saúdo os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas emissoras que transmitem essa celebração, TV e Rádio Canção Nova, Rádio Nova Aliança, TV Pai Eterno, Rádio 13 de Maio, Rádio Renascidos em Pentecostes, as redes sociais da Arquidiocese de Brasília. E nosso caríssimo irmão, amigo, Dom Jeová Elias, membro desta família, do clero desta querida arquidiocese. Ele que, como já bem sabemos, aqui teve a graça de exercer seu ministério sacerdotal como presbítero com generosa dedicação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e enviou-me. Essa profecia de Isaías cumpriu-se plenamente em Jesus Cristo. Conforme ouvimos no Evangelho, próprio Jesus faz a leitura dessa passagem do livro de Isaías, afirmando que hoje ela se cumpriu. É dele, é de Jesus. A missão de anunciar a boa nova aos pobres, de proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista. É dele a missão de libertar os oprimidos e de proclamar um ano da graça do Senhor. Essa missão de Jesus, como bem sabemos, ela continua através da igreja. Ela prolonga-se na história por meio da igreja, chegando até nós. Ela continua a se cumprir no hoje, nas condições concretas em que vivemos. E na igreja, os bispos têm a tarefa de cumprir e de fazer cumprir a missão de Jesus confiada à igreja através de iniciativas pessoais e comunitárias. De tal modo, irmãos e irmãs, que podemos afirmar que a fidelidade da igreja a Cristo se mede pelo cumprimento fiel da missão de Cristo a ela confiada, mas também que a fidelidade do bispo se mede pela vivência dessa missão. Querido Dom Jeová Elias, o povo de Deus necessita do seu pastoreio na Diocese de Goiás. De um modo especial, estão à sua espera, necessitam do seu ministério episcopal as pessoas mais sofridas, aquelas mencionadas
na profecia de Isaías proclamada e realizada por Jesus. Os pobres, os cativos, os cegos, os oprimidos, os que esperam pela graça do Senhor. A igreja, de modo especial, a igreja de Goiás, conta com o seu ministério episcopal para evangelizar, para amar e servir os pobres e todos os que mais sofrem. A igreja agradece o seu sim e conta com a sua dedicação generosa. A Diocese de Goiás, podemos dizer que é hoje a Nazaré, onde você irá anunciar e realizar essa missão tão bela e exigente. Por isso a igreja exorta ao ordenando. Ama com amor de pai e de irmão todos aqueles que Deus te confiou. E a própria igreja ressalta: os pobres, os doentes, os peregrinos, os migrantes. Recordando que o episcopado é um serviço e não uma honra, que o bispo deve distinguir-se mais pelo serviço prestado que pelas honrarias recebidas. Conforme o preceito do Senhor, aquele que é maior, seja como o menor, e aquele que preside, como aquele que serve. Nesse tempo tão difícil de pandemia, tornam-se ainda mais necessários o amor, a caridade, a solidariedade, o serviço junto às ovelhas mais sofridas e fragilizadas, especialmente os doentes, os mais pobres. O cumprimento fiel da missão confiada por Jesus à igreja torna-se ainda mais urgente neste hoje tão sofrido da nossa história, com tanta gente necessitada do samaritano que se abaixa para levantar os caídos, para curar as feridas e cuidar com compaixão. Com o bispo, seja a igreja reconhecida como igreja samaritana, como mãe misericordiosa, como família acolhedora. Contudo, sabemos bem que o bispo não age sozinho numa diocese. Necessita da colaboração do clero, dos religiosos, das religiosas, das pessoas todas consagradas, dos cristãos leigos e leigas, das diversas vocações e ministérios para o cumprimento da sua missão. Mas a dedicação generosa à missão evangelizadora acontece por meio da unção do Espírito. É o Espírito que unge, é o Espírito que envia em missão, o bispo que é ordenado, mas também cada um dos batizados, de acordo com a vocação recebida. A doação da própria vida, o serviço pastoral do bispo com o seu clero e os fiéis, não substituem a ação do Espírito. Antes, exigem sempre a graça de Deus. É o Espírito Santo que ilumina, que anima quem se dispõe a evangelizar, a anunciar a esperança, a paz, a consolar os que sofrem. Por isso é que nós iniciamos o rito de ordenação com a oração ao Espírito Santo, que deve ser continuamente repetida na vida de quem se coloca a serviço do povo de Deus. E para expressar a unção do Espírito, o novo bispo tem a sua cabeça ungida pelo santo óleo do crisma. O seu pensar, o seu agir, o seu sentir são fecundados pela ação do Espírito de Deus. O Evangelho proclamado nos diz que os olhos de todos estavam fixos nele, em Jesus. Caminhemos todos, em primeiro lugar o bispo, com os olhos fixos em Jesus, para cumprir a missão que recebemos. A cada dia, somos chamados a fixar os olhos em Jesus, para olhar o povo de Deus
com os olhos e o coração de Jesus, cheio de compaixão. A carta aos Hebreus afirma que o sumo sacerdote é capaz de ter compaixão porque ele mesmo está cercado de fraqueza, isto é, porque ele mesmo é necessitário de compaixão e sabe da importância da misericórdia e do perdão na própria vida. Aquele que tem a graça de receber o anel episcopal, símbolo da fidelidade, já terá recebido, através do sacramento da reconciliação, o anel que o Pai misericordioso entrega ao Filho pródigo. Por isso, podemos dizer que o anel episcopal, antes de ser sinal da fidelidade do bispo, é sinal da fidelidade de Deus, que acompanha com seu amor fiel os que chama e envia em missão. Sabemos que é Deus quem primeiro fixa o olhar sobre nós, por seu amor, porque seu amor é graça, precede qualquer gesto de bondade de nossa parte. Foi assim que aconteceu com os primeiros discípulos, foi assim que aconteceu com Simão Pedro. Jesus fixou o olhar ao chamá-lo. Somos olhados por Ele para podermos olhar com compaixão os que sofrem, para levar consolação, esperança e paz. Ao novo bispo é entregue o báculo, símbolo do seu pastoreio. O pastor servo do povo de Deus exerce o seu serviço pastoral colocando-se nos passos do bom pastor, mas também nos braços e no coração do bom pastor, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Por isso, nas alegrias e nas dores, esteja no coração do bispo e no coração de cada servidor do rebanho de Jesus, as palavras que há pouco rezamos. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. A cada dia, especialmente nas horas mais difíceis, somos convidados a fixar o olhar e voltar o coração para Jesus, colocando nele a nossa confiança, a nossa esperança. O cajado do bom pastor, que conduz para verdes pastagens, é que dá segurança. A quem recebe o báculo de pastor, é quem dá segurança às próprias ovelhas. Essa atitude de confiança e de abandono nas mãos de Deus, tão necessária para quem assume o pastoreio do rebanho, que é de Cristo, encontra-se expressa tão bem no belo lema escolhido por D. Jeová Elias: nas tuas mãos. Entretanto, antes de receber a mitra e o báculo, símbolos do ministério episcopal a ser vivido na santidade e na doação de si, o novo bispo recebe o livro dos evangelhos, o mesmo livro que permanecerá aberto sobre a sua cabeça durante a prece de ordenação. É entregue àquele que é ungido para anunciar a boa nova aos pobres. A cabeça do novo bispo, antes de receber a mitra, recebe a imposição das mãos, a unção e o livro dos evangelhos, para que possa anunciar incansavelmente a boa nova do evangelho com o coração, os lábios e a vida. Afirma a igreja que pelo ministério do bispo é Cristo que continua a proclamar o evangelho. Os bispos são sucessores daqueles que, por primeiro, ouviram, acreditaram e anunciaram o evangelho, os apóstolos, devendo continuar a missão a eles confiada. Por isso, exorta a igreja a ordenando: prega a palavra de Deus, quer agrade, quer desagrade. Admoesta com paciência e desejo de ensinar, para que o evangelho colocado sobre a cabeça do novo bispo em suas mãos chegue ao coração e à vida de todos,
somos chamados a redobrar os nossos esforços para que a igreja local seja cada vez mais missionária, em saída ao encontro de todos, especialmente dos que mais sofrem. Caro irmão Dom Jeová Elias, aqui estão unidos em oração os seus irmãos e amigos, por primeiro, seus irmãos bispos. Nós que aqui viemos manifestar-lhe com todos os membros da igreja a oração, a amizade e o fraterno apoio. De modo especial, os bispos aqui vêm expressar a comunhão eclesial e a fraterna acolhida no Colégio dos Bispos, na Conferência Episcopal, a começar do Regional Centro-Oeste da CNBB. Por isso, meu querido irmão, exerça o seu ministério episcopal sempre unido ao sucessor de Pedro, nosso querido Papa Francisco, e aos seus irmãos bispos, promovendo a comunhão eclesial, cujo testemunho é uma exigência que não pode faltar na ação evangelizadora. Caro irmão e amigo Dom Jeová Elias, a sua vida e o seu ministério estão nas mãos de Deus. Estão no coração da igreja. Estão no coração desse povo querido, que lhe ama, que acompanha com amizade a oração. Por isso, meu querido irmão, siga em frente com confiança, com espírito fraterno, com a simplicidade e o coração missionário que tem marcado a sua vida sacerdotal nesta arquidiocese, que agora se estendem à querida diocese de Goiás, agraciada no seu ministério episcopal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Depois de escutarmos Dom Sérgio da Rocha, vamos proceder agora com o rito, o propósito do eleito. O eleito será interrogado e manifestará publicamente o propósito de aceitar este ministério. Conforme o costume dos santos padres, aquele que é escolhido para bispo deve ser interrogado diante do povo quanto à fé e à sua futura missão. Assim, caríssimo irmão, queres desempenhar até a morte a missão que nos foi confiada pelos apóstolos e por imposição de nossas mãos te será transmitida com a graça do Espírito Santo? Quero. Queres anunciar o Evangelho de Cristo com fidelidade e perseverança? Quero. Queres conservar em sua pureza e integridade o tesouro da fé, tal como foi recebido dos apóstolos e transmitido na igreja sempre em toda parte? Quero. Queres edificar a igreja, corpo de Cristo, e permanecer na sua unidade com o colégio dos bispos sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro? Quero. Queres obedecer fielmente ao sucessor do apóstolo Pedro? Quero. Queres com teus colaboradores, presbíteros e diáconos, cuidar do povo de Deus com amor de Pai e dirigi-lo no caminho da salvação? Quero. Queres, por amor a Deus, mostrar-te afável e misericordioso para com os pobres e os peregrinos e todos os necessitados? Quero. Como bom pastor, queres procurar as ovelhas errantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor? Quero. Queres orar incessantemente pelo povo de Deus e desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdócio? Quero, com a graça de Deus. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Irmãos e irmãs, com o desejo de assumir publicamente o ministério episcopal manifestado, Monsenhor Jeová Elias irá prostrar-se como sinal de pequenez, fraqueza e humildade, procurando em tudo assemelhar-se a Cristo Pastor. Cantando a ladainha, invocamos sobre ele o auxílio de Deus pela intercessão de todos os santos. Ajoelhemo-nos.
Orai, oremos, irmãos e irmãs, para que Deus Todo-Poderoso derrame com largueza a sua graça sobre este servo escolhido para o serviço da Igreja. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós. Ó Virgem Imaculada, Rogai a Deus por nós. Senhora Aparecida, Rogai a Deus por nós. das dores, Mãe amada, Rogai a Deus por nós. rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Ó anjos do Senhor, Rogai a Deus por nós. Miguel e Rafael, Rogai a Deus por nós. de Deus os mensageiros, Rogai a Deus por nós. Arcanjo Gabriel, Rogai a Deus por nós. rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Santana e São Joaquim, Rogai a Deus por nós. Isabel e Zacarias, Rogai a Deus por nós. João o Precursor, Rogai a Deus por nós. esposo de Maria, Rogai a Deus por nós. rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Padre Xavier, nós temos aqui algo que é precioso. Pela segunda vez a gente observa este sinal, o gesto de prostrar-se ali. Quando um candidato ao sacerdócio o faz para ser ordenado padre, e agora também quando ele é ordenado bispo, sagrado bispo, repete esse mesmo gesto de prostrar-se, significando além da pequenez, mas uma nova morte. O gesto concreto de se deitar assim é um gesto de morte, de dizer que a partir deste momento morre então aquela pessoa para que ela se levante com status de vida distinto. E esse status de vida é exatamente a configuração a Cristo. No rito antigo, antes de 1965, quando se deitava assim, inclusive se cobria com um lençol preto, né? Aquele que estava ali no chão, num gesto bem simples. Olha, aqui acabou para você. Daqui para frente vai se levantar um homem novo, né? E é interessante também, Ronaldo, a presença da ladainha. A ladainha, ela entra nas nossas liturgias sempre quando nós temos a invocação da Igreja Celeste para que se junte à Igreja que está aqui na Terra. É por isso que nós estamos clamando os santos, para dizer que vai acontecer aqui algo que deixa um vínculo diretamente ligado ao céu, um vínculo que é eterno. Por isso as ladainhas, elas acompanham somente o sacramento do batismo e as ordenações. Por isso que nesse momento nós estamos fazendo isso. O Dom Sérgio deu início, então, ao rito próprio da ordenação, dizendo assim, bem, ele já foi escolhido, o Papa já nomeou, está tudo certo. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos invocar a igreja inteira. Está aqui a igreja da terra e pela ladainha invocamos a igreja do céu para que esteja conosco também, porque aquilo que vai acontecer aqui agora liga a terra ao céu nesse mistério da igreja triunfante, da igreja militante. Em caráter da importância de alguns santos na história da igreja, são indispensáveis estarem eles agora nesta invocação?
Então, em todas essas ordenações, todas as ordenações e no batismo, nós temos uma lista obrigatória de santos que estão diretamente ligados àquele tipo, igual agora apareceu uma sequência muito grande de papas e de bispos, e no final podem ser acrescentados santos da preferência ou da devoção daquele que é o ordenante, o ordenando também. Então a gente tem apóstolos, a gente tem papas, tem bispos, padres da igreja. Isso, é feito nessa sequência. Primeiro vem os apóstolos, depois nós temos papas, depois nós vamos ter bispos, assim, no seu grau de importância e de antiguidade. Depois nós teremos confessores, santos dados à caridade, à educação, e assim vai indo, na sequência. Vamos continuar então unidos à Igreja do Céu nesse instante que está sendo invocada pelo Ministério Episcopal de Monsenhor Jeová Elias. E é muito interessante porque vai ser assim, né? A Igreja do Céu é testemunha daquilo que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Rogai por nós, rogai por nós. Teresa de Calcutá, rogai a Deus por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai a Deus por nós. Charles de Foucault, rogai a Deus por nós. Santos e santas de Deus, rogai a Deus por nós. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Ó Senhor, sede nossa proteção, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo mal, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis da morte eterna, ouvi-nos, Senhor, vos pedimos por vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor, pela vossa paixão e ascensão, ouvi-nos, Senhor, pelo envio do Espírito de amor, ouvi-nos, Senhor, apesar de nós sermos pecadores, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar este eleito, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar e santificar este eleito, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar este eleito, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos os que sofrem tribulação, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço, ouvi-nos, Senhor, Jesus, Filho do Deus vivo, ouvi-nos, Senhor, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Jesus Cristo, atendei-nos. Atendei, ó Pai, as nossas súplicas, para que ao derramardes sobre esse vosso servo a plenitude da graça sacerdotal, desça sobre ele a força da vossa bênção,
por Cristo nosso Senhor. Levantai-vos. Na sequência do rito, a imposição das mãos e a prece de ordenação. Outro momento também, que é o coração da celebração, não é, Padre Xavier, agora? É exatamente este o rito que vai fazer o Padre Jeová se tornar Dom Jeová, que vai torná-lo sucessor dos apóstolos. A oração consecratória ou prece de ordenação que será feita agora, mas primeiro a imposição das mãos, depois seguida dessa oração, essa prece de ordenação específica. Padre Xavier, a gente vê agora o bispo ordenante escolhido pelo Monsenhor Jeová, que sairá agora deste instante como Dom Jeová, aproximar-se e em silêncio ele faz a imposição das mãos. Isso, essa é uma oração silenciosa. Ela é a diferença de uma ordenação sacerdotal para uma ordenação episcopal de maneira visível, é esse momento. Na ordenação sacerdotal dos padres, somente o bispo que preside a celebração impõe as mãos e depois os outros padres impõem as mãos, mas se tiver mais bispos participando, eles não impõem. Na ordenação episcopal, ao menos 3 bispos, o bispo ordenante, no caso Dom Sérgio, e os outros 2 bispos, que são chamados de consagrantes, nesse caso, que também impõem as mãos ali. Mas, como nós temos outros bispos presentes, eles também podem impor as mãos. Então, quando nós vemos só um bispo impondo as mãos, significa que ele não tem a intenção de constituir aquela pessoa um bispo, mas simplesmente um padre. É algo visual dentro da celebração para que não exista confusões, né? Bom, e como nós temos hoje aqui quase 20 bispos presentes, a gente percebe cada um desses agora companheiros no episcopado aproximarem-se do Dom Jeová, já é ao mesmo tempo uma aceitação, o gesto de estar ali também, nesse instante, né? Isso, esses que agora passam, esse gesto de impor as mãos para além dos outros 3, já não é um gesto de ordenação, mas é um gesto de acolhida desse bispo no colégio apostólico, né? Como bispo no meio dos outros bispos. É o mesmo que acontece conosco quando somos ordenados padres. Os padres impõem as mãos não para que sejamos ordenados, mas é um gesto de comunhão. Estão nos acolhendo dentro do colégio presbiteral, né? Padre Xavier, 29 anos atrás, quase 29 anos atrás, no dia 30 de novembro de 29 anos atrás, o Padre Jeová Elias estava recebendo essa imposição e sendo ordenado sacerdote nesta mesma catedral. Então, agora, quase 29 anos depois, ele recebe a ordenação episcopal. Apenas um comentário ainda. É ele quem escolhe do próprio coração o principal bispo ordenante, não é? Isso, nós observamos na leitura da bula pelo Padre Batalha que o Papa já dizia que ele estava nomeando e que ele receberia então a ordenação episcopal de qualquer bispo católico que ele pudesse escolher, qualquer bispo católico lícito, tá? E agora vamos acompanhar este outro momento agora que a gente observa o livro da palavra, o do Evangeliário, sobre sua cabeça. Isso. No caso do bispo, o evangeliário é colocado sobre a cabeça dele enquanto vai ser proferida a prece de ordenação pelo Dom Sérgio, que é exatamente o momento que vai torná-lo sucessor dos apóstolos, guarda da Sagrada Escritura. Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, vós habitais no mais alto dos céus e voltais o vosso olhar para os humildes. Conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Pela vossa palavra estabelecestes leis da igreja e escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Abraão, dando-lhe chefes e sacerdotes, e jamais deixastes sem ministros o vosso santuário, porque desde o princípio quisestes ser glorificado em vossos eleitos. Enviai agora sobre este eleito a força que de vós procede, o Espírito soberano,
que destes ao vosso amado Filho Jesus Cristo, e ele transmitiu aos santos apóstolos, que fundaram a igreja por toda parte como vosso templo, para a glória e perene louvor do vosso nome. Ó Pai, que conheceis os corações, concedei que esse vosso servo, escolhido para bispo, apacente o vosso rebanho e exerça de modo irrepreensível a plenitude do sacerdócio. Que ele vos sirva dia e noite, intercedendo junto a vós pelo seu povo e oferecendo os dons da vossa igreja. Pela força do Espírito Santo, que a plenitude do sacerdócio lhe comunica, concedei-lhe o poder de perdoar os pecados, segundo o vosso mandamento. Que ele distribua os ministérios, segundo o vosso preceito, e desligue todo vínculo conforme o poder dado aos apóstolos. Pela mansidão e pureza de coração, que ele seja para vós oferenda agradável por vosso Filho Jesus Cristo. Por ele, ó Pai, recebeis com o Espírito Santo a glória, o poder e a honra na Igreja Santa, agora e para sempre. Amém. Amém. Seguiremos agora com a unção da cabeça, a entrega do livro dos evangelhos e das insígnias episcopais. É outro momento lindo também, que agora acompanharão a missão de Dom Jeová. Mas essa unção é aquela que reportamos agora há pouco, né? É essa unção. Os sacerdotes recebem na mão e agora ele, como foi configurado ao Cristo cabeça com a plenitude do sacerdócio, será ungido na cabeça para o governo da igreja. Este é aquele óleo do crisma consagrado na Quinta-feira Santa? Este óleo mesmo, que é utilizado tanto para o crisma como para todas as ordenações. Agora vai ser... Esse rito ele recorda muito aquele salmo que nós ouvimos hoje, né? Aquela ideia do óleo que escorre pela cabeça e vai pela barba de Arão, né? Exatamente símbolo do Antigo Testamento da presença do sacerdócio e da unção de Deus. Vamos ouvir a bela oração que é sempre feita. Deus que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo da unção, enriquecendo-te com a bênção da fecundidade espiritual. E Dom Sérgio espalha bem o óleo por toda a cabeça dele. Alguns bispos preferem até despejar sobre a mão e esfregar mesmo assim na cabeça para dizer, olha, está bem ungido mesmo. É um símbolo que é importante ser bem forte, bem visível. Vamos à entrega do livro dos evangelhos. É a sequência do ato. Dom Jeová está prostrado, de joelhos, diante de Dom Sérgio da Rocha, que agora Dom Sérgio lava as mãos, porque logo após o rito da unção, as mãos dele, com as próprias mãos ele o fez, então ele agora lava as mãos antes da entrega do livro dos evangelhos, a sequência do rito, mas permanece ali Dom Jeová, de joelhos, bem diante de Dom Sérgio, que está sentado. Saudamos a todas as emissoras de rádio que estão conosco, o Sistema Canção Nova de Comunicação e TV Pai Eterno também, que nos acompanha nesta manhã, direto da Catedral de Brasília, na ordenação episcopal de Dom Jeová Elias, novo bispo da Diocese de Goiás, no estado de Goiás. Recebe o Evangelho e anuncia a palavra de Deus com toda constância e desejo de ensinar.
Faremos agora a entrega do anel. Depois explicaremos. Recebe este anel, símbolo da fidelidade. E com fidelidade invencível, guarda sem mancha a Igreja Esposa de Deus. O anel, Padre Xavier, é símbolo da aliança de Deus com os homens? Nesse caso, o anel, ele é um símbolo duplo, né? Ele representa... Bem, vamos esperar o final de todos os símbolos, depois a mitra. voltamos a eles. Agora será a entrega da mitra. Recebe a mitra, e brilhe em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos apóstolos, mereças receber a imarcessível coroa da glória. As palavras já falam muito. E agora o báculo. Recebe o báculo, símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo o rebanho no qual o Espírito Santo te constituiu bispo, a fim de apacentares a Igreja de Deus. Dom Jeová, bispo da Igreja, é saudado agora por Dom Sérgio e por todos os bispos presentes. Cantemos com alegria. Dom Jeová já se ergue, agora já vai para diante do altar. E ali com o báculo já saiu. E agora recebe o cumprimento de Dom Sérgio da Rocha como bispo eleito, como bispo ordenado. Agora como bispo mesmo, né? Agora ele é bispo, sucessor dos apóstolos. A única coisa que falta é só a posse na diocese de Goiás. Todos esses símbolos que nós vimos, eles remontam cada um a uma história um pouco diferente. Quando nós vimos o primeiro símbolo que ele recebeu, que é o Evangelho, é porque os bispos, eles são os autênticos intérpretes da Escritura. E por isso recebe para conservá-la e para ensiná-la. O diácono, lá na ordenação diaconal, também se recebe o evangeliário, mas simplesmente com a obrigação de ensinar. Aqui não, ele deve ensinar e guardar, salvaguardar a interpretação que também é a certa. O anel, quando falávamos, era símbolo da fidelidade por si. Isso ia explicar o sentido duplo, né? Ele tem um duplo sentido. Ele é entendido em um dos sentidos como aliança, porque a imagem da igreja sempre é feminina. Então, quando ele passa a ser o guarda de diocese, é como se ele estivesse casado com ela. Ela é a sua esposa. Por isso é concedido dessa forma. Agora, também, a evolução histórica do conceito do anel é porque o anel ele era a autoridade de quem escrevia e assinava carimbando com o seu anel. Por isso que os bispos, quando escrevem os nomes deles, né, assinando algum documento, põem uma cruzinha na frente. No lugar daquela cruzinha era o seu anel, era o sinal propriamente do anel carimbado ali. E isso quer dizer o quê? Ele é a pessoa que tem autoridade sobre aquele espaço. Ele é o único, né, porque o sinal do anel seria o único que pode de verdade assinar alguma coisa. É símbolo, então, tanto da realidade afetiva dele, da ligação de vida entre ele e a diocese que ele recebe, como também do governo, né? A autoridade que ele vai ter sobre o clero onde ele vai estar. Ô, Padre Xavier, e a mitra, o significado dela, ele recebe sobre a cabeça a mitra. As pessoas que acompanham pelo rádio, é aquele chapéu no popular que os bispos usam. No passado, a mitra, ela era uma coroa.
porque era entendido que a autoridade própria do bispo era como a autoridade de um rei naquele local. Ela tem uma nobreza em si, então, né? Sim, no entendido não como de um rei no sentido monarca, né? Mas no sentido de que ele está coroado da glória de Deus. O escolhido de Deus. Ele é escolhido de Deus, é coroado para estar à frente. Por isso que existe a promessa de obediência, né? Que ela não se passa pela autoridade simplesmente do bispo, mas do Cristo que o constituiu. Isso é importante e bonito de ser visto, né? Alguns ritos, como o rito melquita, a mitra é uma coroa ainda, né? O rito copta, mesmo sendo católico, ele é exatamente uma coroa. Uma grande salva de palmas ao nosso novo bispo, Dom Jeová Elias. Nesse instante, Dom Sérgio da Rocha apresenta ao povo o novo bispo, Dom Jeová Elias. E agora aplaudimos todos juntos. O seu sorriso nesse instante, mesmo com a máscara deste período que vivemos, mas o seu sorriso está ali, vemos em seus olhos a emoção. E aí agora, ao término de tudo isso, depois de receber os cumprimentos dos irmãos bispos, Dom Jeová, novamente agora põe-se professemos a nossa fé. Em seu lugar, creio em Deus, a celebração. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E bem, agora a gente vai para a liturgia eucarística. Já temos o novo bispo ordenado, Dom Jeová Elias. Muitos usam também o termo sagrado bispo, não é? Os dois termos são igualmente corretos. Padre Antônio Xavier, brevemente, faltou a gente falar do báculo, não é? Que a gente viu, foi o último símbolo, a última insígnia que ele recebeu ali e que nos remete àquele pastor que sai pelo mundo a cuidar das suas ovelhas. O báculo é um símbolo importantíssimo e talvez o mais visível da sua função de pastor, né? Ele representa duas coisas, né? O sentido do pastor com o cuidado em relação às suas ovelhas, mas também é o cajado do pastor o seu instrumento para afugentar os inimigos, né? Os animais que se lançam sobre o seu próprio rebanho. Então é um sentido de autoridade dupla, uma de zelo e de cuidado, e ao mesmo tempo que ele é aquele que deve salvaguardar, deve conduzir em segurança todo o seu rebanho. Por isso o báculo é tão importante e o bispo só pode usar o báculo na sua diocese ou numa outra diocese se o bispo dali permitir, porque o báculo é símbolo de que ele é pastor daquele local especificamente. Agora, só uma coisinha, Ronaldo, hein? Apenas uma outra dúvida. Quando ele deve usar o báculo? Ele pode usar o báculo em qualquer celebração que ele esteja presidindo. Agora, ele não pode deixar de usá-lo nas solenidades, não pode deixar de usá-lo quando ele está ministrando o sacramento da crisma ou o sacramento da ordenação, não pode deixar. As solenidades específicas da Igreja de Nosso Senhor, ele não pode deixar de estar usando. Agora, poder usar, ele pode usar sempre.
Pode usar em qualquer momento. Agora tem essas ocasiões que ele deve se apresentar diante do povo tal qual ele é, o pastor daquele local, o pastor daquela igreja particular. Então, uma coisa interessante sobre os dois termos de ordenação e de sagração, hoje em dia nós praticamente usamos só o termo propriamente de sagração, de ordenação, porque o termo antigo de sagração, ele era quando nós não tínhamos muita certeza se a ordenação episcopal era uma ordenação mesmo, ou se o episcopado era só um serviço do sacerdote, do presbítero, né? Então seria escolhido para ser o primeiro entre os iguais, algo assim. Mas hoje não, hoje o termo utilizado, inclusive nos ritos litúrgicos, é sempre ordenação. Para concluir, em algumas ocasiões a igreja, como hoje, nos leva a rezar o símbolo niceno constantinopolitano. Por que hoje e por que não o credo normal? Na verdade, os ritos, todos os nossos textos litúrgicos, eles pedem que no domingo e nas solenidades a gente reze sempre esse símbolo niceno-constantinopolitano. Nós, no Brasil, temos a concessão de rezarmos aquele que nós chamamos símbolo dos apóstolos, que é o credo normal que a gente reza no terço ali, mas o certo mesmo seria sempre o símbolo niceno-constantinopolitano. Mas aquilo que nós temos de concessão de fazer em outras datas não vale para as solenidades do Senhor e para ordenações. Nessas datas é necessário que seja o credo completo, esse niceno-constantinopolitano, que é esse credo que define quem é cristão e quem não é cristão. Quem não o reza não é cristão. Quem o reza é cristão. Isso vale inclusive para o caso dos evangélicos e todos os outros. Se não professa a fé que está no símbolo niceno-constantinopolitano, não é tido como cristão. E você que está acompanhando esta celebração, se una agora também nesta prece. Apresentemos a nossa oferta, a oferta da nossa oração e do nosso coração à igreja, e também ofereçamos este novo bispo à igreja nesse instante, nos unindo. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sejam do vosso agrado, ó Deus, estas oferendas que vos apresentamos em favor da vossa Igreja e desse vosso servo, o Bispo Jeová Elias. Revesti com as virtudes apostólicas, para o bem da diocese, aquele que do meio do vosso povo escolhesses para bispo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela unção do Espírito Santo, constituísseis vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecesseis que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho, Jesus Cristo, enriqueceu a Igreja com sacerdócio real e com bondade fraterna escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, esses renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa. Presidindo o vosso povo na caridade, eles o alimentam com a vossa palavra e o restauram com os vossos sacramentos. Dando a sua vida por vós e pela salvação de todos,
procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a felicidade e o amor para convosco. Por essa razão, com os anjos do céu, as mulheres, os homens e as mulheres da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Ai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, pelo nosso administrador diocesano, José Aparecido, por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e toda a vossa família. Nós as oferecemos também por este vosso servo, Bispo Jeová Elias, que promovestes hoje a ordem episcopal. Conservai nele os vossos dons, para que faça frutificar o que de vós recebeu. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão,
em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé, de modo especial destes vossos filhos, familiares do nosso novo bispo, Dom Jeová, que já foram chamados para a casa do Pai. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho,
ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, vossa paz, vossa paz, ó Senhor, vossa paz, ó Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Nós nos aproximamos agora do momento da comunhão. E você que está acompanhando esta transmissão, ela é extraordinária. É uma cerimônia de ordenação episcopal. O novo bispo, Dom Jeová Elias, assumirá a Diocese de Goiás, no estado de Goiás, e ele escolheu como lema episcopal: nas tuas mãos. Aqui hoje representados os familiares de Dom Jeová por mais de 20 pessoas. A família dele representada em mais de 20 parentes aqui. Temos também grande número do clero que com ele foi ordenado na década de 80. Inclusive o Dom Raimundo Damasceno, que hoje é cardeal, é um contemporâneo também. O Dom Jeová, quando chegar aqui Diocese de Brasília, já tinha o padre Raimundo Damasceno aqui, foram companheiros no sacerdócio. Depois Dom Damasceno foi ordenado bispo auxiliar para Brasília. E aqui hoje uma representação, portanto, muito significativa para o novo bispo, né, Padre Antônio Xavier? É muito significativo mesmo, né? Porque imaginem aqueles que Dom Raimundo Damasceno recebeu no seminário, né? Ele era responsável pelo seminário e recebeu no seminário, fez parte da equipe de formação do Dom Jeová e acompanhou durante todo esse tempo. Então, de repente, Dom Damasceno hoje é um bispo emérito e recebe aqui alguém que ele cuidou, que está, a partir desse momento, recebendo também a sucessão apostólica para poder, então, cuidar do povo de Deus. É sempre algo muito bonito, né? Este novo bispo da Diocese de Goiás, que agora sai ali à frente, ele já vai também distribuir a Sagrada Comunhão, já está bem ali à frente, na nave central da Catedral aqui de Brasília. Ele fará 29 anos como padre de ordenação sacerdotal no próximo dia 30 de novembro. Completará 59 anos de idade segunda-feira agora, depois de amanhã. Não é? Presente de aniversário dele. Fez teologia pastoral em Bogotá, na Colômbia.
Foi professor de doutrina social da igreja aqui no Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima de Brasília. Até agora era vigário-geral nesta arquidiocese e agora está indo para uma diocese histórica que tem 275 anos, a diocese de Goiás. A padroeira da diocese de Goiás é Santa Ana. Dom Jeová será seu 18º bispo. Eu fiz as contas aqui, desde a origem, a criação desta diocese até os dias de hoje. Se dividirmos os 17 bispos pelos anos de idade da diocese, dá uma média de 16 anos para cada bispo. Mas, naturalmente, a gente tem grandes diferenças. Tivemos bispos lá que a governaram por 31, 33, 35 anos, outros por 20, 21, 22, outros por apenas 2 anos. Então, a média em geral daria 16 anos para cada um dos 17 bispos que já passaram por Goiás. Pois é, Ronaldo, e a sua conta é muito boa, porque os bispos eles escrevem a carta ao Papa solicitando então a renúncia com 75, então nós vamos continuar com os 16 depois do tempo do Dom Jeová. Essa média vai permanecer por mais um tempo. Se ele ficar lá até o final, até os 75 anos. Caso não seja transferido, né? A Diocese de Goiás, gente, ela está a oeste do estado, tem uma superfície de 20.784 quilômetros quadrados e uma população de 227.300 habitantes. Mas já foi arquidiocese e já marcou a história aqui de toda essa região centro-oeste. Foi essa diocese histórica e tão antiga, ela na verdade fez parte da arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Vinha desde ali do litoral e entrava aqui Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e entrando por essa região toda. Com o passar do tempo, né, à medida que a população vai se deslocando para um lado e para o outro, e aí então outras dioceses vão surgindo, vai se recortando, a capital às vezes muda de lugar, como foi o caso da cidade de Goiás, onde hoje a capital realmente é Goiânia, e aí vai sofrendo alguns ajustes, né, e por isso diminui um pouco de tamanho. Agora é interessante, Ronaldo, essa tradição que nos coloca diante do lema episcopal. O lema episcopal, ele é escolhido sempre com 3 palavras. Às vezes alguns até escolhem um pouco fora da métrica, mas a tradição é essa. São sempre 3 palavras que indicam diretamente aquilo que o bispo tem como intenção de desempenhar o seu ministério episcopal. Eram em latim sempre no passado e no momento atual se coloca também nas línguas vernáculas, né? E essas 3 palavras, elas indicam então isso, aquilo como ele se entende diante da sua vocação. No caso do Dom Jeová, a expressão em tuas mãos, né, dizendo que ele deposita a sua vida nas mãos de Deus. Ele assim se entrega, ou seja, ele está se abandonando à providência de Deus. Algo também interessante é que é criado também um certo brasão quando alguém é eleito bispo. O nome desse brasão ainda ressalta de tradições antigas de heráldica ou heráldica eclesiástica, mas funciona como um brasão de identificação, como nós temos o brasão de armas no Brasil, é um brasão que funciona dessa forma. Agora, os símbolos que são colocados ali pelo bispo, ele também define mais ou menos o tipo de missão que ele se sente chamado. Vejam que não é aquilo que ele se propõe, mas como ele lê a sua vocação a partir daquilo que é a vontade de Deus, né? E nós temos vários elementos colocados, inclusive nessa heráldica, nesse brasão próprio do Dom Jeová, que nos ressalta aquilo que ele entende, né? Deserto, mãos, coração, chapéu, tudo isso que tem um envolvimento com a sua vocação, com o desenvolvimento da sua vida. Eu tenho outra curiosidade, mas vou depois esperar. Pelas rádios Canção Nova, Rádio 13 de Maio, na cidade de Goiás. Nossa saudação a todos que daí nos acompanham também.